dia a todos e a todas. Agradecer o convite. É uma alegria estar aqui nesse domingo. Eu queria, primeiramente, parabenizar todos os voluntários que aqui estão. Lembrando que no último dia 28 de agosto, nós comemoramos o Dia Nacional do Voluntariado. Então, aqui nós temos, um momento de alegria também. Eu que milito no terceiro setor desde o dia 12 de janeiro de 2004, portanto já há algum tempo, e nós temos aqui, o clima está muito gostoso e vamos compartilhar um pouquinho da experiência desses anos no terceiro setor, apoiando as associações que se dedicam a diversas causas. Bom, qual o nosso foco? Nós falaremos então de aspectos gerais e jurídicos do terceiro setor, e aqui eu gosto muito desse material que fala do sucesso. Quem esperava aqui uma aula de direito, 2.070 e poucos artigos do Código Civil, mais o Código Tributário Nacional, etc., etc., não é o caso. Vamos falar também, claro, um pouquinho deles, mas para o sucesso nós precisamos ter algumas qualidades fundamentais. Paixão, acho que todos que estão aqui conhecem isso, essa paixão. Quem enfrenta essas situações que o Major colocou há pouco, com certeza tem que ter paixão. Compromisso, empenho, acordar cedo, por exemplo, hoje domingo, 8 da manhã, já vi o pessoal chegando, então tem que se empenhar da mesma forma na sua organização. Energia, fundamental, não adianta ter paixão, ter empenho e não ter energia. Essas situações que vocês enfrentam, com certeza requerem energia. Rede de contatos, no início do nosso encontro, houve um estímulo para que todos trocassem cartões, se conhecessem, então essa atuação em rede é importante. Mas hoje nós trataremos do conhecimento. Conhecimento também leva ao seu sucesso. E o sucesso de vocês, o nosso sucesso, impactará na causa que vocês defendem, a proteção dos animais. Agora, a nossa ênfase será conhecimento jurídico, ok? Até porque, uma pergunta, eu posso ignorar a lei? Não? Posso ignorar? Nosso major apresentou aqui uma série de leis, então o protetor de animais que não conhece a legislação está encrencado, não é isso? Então é importante você conhecer a lei. Aliás, tem um princípio jurídico, os advogados gostam muito de citações em latim, porque o direito é a experiência acumulada humana 600 anos antes de Cristo. Ela vem de Roma. Então o princípio é aquele ali, a ninguém é dado alegar a ignorância da lei. Tanto é que nós temos uma lei que fala desse princípio. Olha que interessante. Chama-se Lei de Introdução ao Código Civil, que diz assim: ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Por exemplo, Código Civil, trata do Código do Cidadão. Existe um artigo, 1566 do Código Civil, que trata dos deveres conjugais. Quem é casado aqui já sabe. Não? Ninguém? Poxa vida, quem vai casar já sabe disso? Também não? Quem já descasou com certeza sabe, Então o artigo 1566, como exemplo, fundamentando o meu raciocínio, estabelece os deveres conjugais. Ora, é o Código do Cidadão, e o cidadão desconhece os seus deveres, por exemplo, então é importante a leitura do Código Civil da Constituição Federal. Até porque o desconhecimento dela, em juízo, você não pode alegar que não conhece. Isso na esfera de uma associação, por exemplo, você tem os direitos trabalhistas, você tem as obrigações tributárias e por aí afora. Portanto, o marco legal, ele tem reflexo em várias áreas. Por exemplo, outro princípio jurídico: onde está o homem, está a sociedade. E onde está a sociedade, está o direito. Portanto, em todas as relações que você está presente o direito. Eu poderia até dizer o seguinte: aonde está o bicho, onde está o pet, também está o direito. Não é isso? Certo? Olha a importância do conhecimento do marco legal. Muito bem. E o direito refere-se a esse conjunto de normas. Nós vimos aqui citações de algumas leis, de alguns artigos. Então, o protetor, também, quem abraçou essa causa, deve conhecer a legislação. No terceiro setor, nós temos impacto aonde? O estatuto. Todo mundo já leu o estatuto, já conhece, ele está atualizado. Se eu perguntar quais são as finalidades e os objetivos estatutários, todos já leram, todos já conhecem? Às vezes não, Não aqui, eu tenho encontrado estatutos trancados na gaveta que ninguém observa. Isso acaba, por exemplo, maculando a Assembleia. Nós sabemos, tem uma lenda que diz assim: até o mês de abril, o volume de motoboys na cidade de São Paulo aumenta muito.
Por quê? Aquele associado que não estava na Assembleia, ele recebe depois o famoso livro preto, ou livro de presenças, para colher a assinatura de uma Assembleia que ele não estava. Pessoal, isso é crime. Não é isso? Então aumenta o volume de modo. Ah, mas é só assinar, sempre foi assim. Eu já ingressei com ação pedindo anulidade ou anulação de Assembleia. Ok? Então imagine decisões importantes, contábeis, nós temos que evitar isso. Portanto, no Estatuto, além da questão da Assembleia, nós temos algumas cláusulas que são obrigatórias. Captação de recursos. Bom, esse tema acho que não vai ser importante, né? Todo mundo aqui está endinheirado, tem recursos infinitos, não é assim? Né? Doutor Danilo já está ali a postos. Danilo, acho que não pode ir embora, não precisa ficar, né? Então esse tema também é muito importante e o direito está presente. Contabilidade. Todo mundo sabe que tem uma resolução 1409 do Conselho Federal de Contabilidade que estabelece que o serviço voluntário deve ser valorado a preço justo. Todo mundo sabe disso? Desde 2012? Então, quem não sabe, a sua contabilidade está irregular. Olha só como o direito impacta. Tem que falar com o seu contador. Resolução 1409 do Conselho Federal de Contabilidade. Enfim, nós temos outras implicações. Tecnologia. Hoje nós sabemos que as mídias sociais, né, vocês utilizam bem. Aliás, já andei navegando desde ontem à noite. E nós sabemos que você tem lá, por exemplo, foto dos seus voluntários, foto de ações. E eu tenho certeza que todos escolheram a seção do uso de imagem, né? É isso? Está tudo ok, ninguém vai ser processado por uso indevido de imagem, não é isso? Aliás, o voluntário assinou até o termo de adesão. Também estou tranquilo que não terá uma demanda trabalhista, né? Então está tudo em ordem, não são aqui os presentes. Então nós temos que ter, sim, uma ajuda profissional. Bom, nós temos outros impactos, eu vou avançar por conta do tempo. Olha a bomba ali, ó. Essa bomba estoura no colo de quem, gente? Da diretoria, né? Quem é a diretoria? Se alguém tem alguma dúvida, olha aquela ata, não é assim? É o presidente, o tesoureiro, o secretário. Aliás, algumas associações adoram aquela lista recheada, não é assim? 150 diretores, né? Ó, aí imaginou uma assembleia fabricada, uma ata fabricada? 150 já estão tipificados no Código Penal. Não é isso? Então, cuidado. Por isso que nós brincamos no direito, consulte sempre o advogado, né? Ok? Bom, vamos lá. E aqui, essa pirâmide é bem interessante. Princípio da hierarquia das normas. Esse slide, acho que é um dos mais importantes. Se nós entendermos esse princípio da hierarquia das normas, por exemplo, aqui nós ouvimos resolução. Olha que interessante, está na base da pirâmide. Nós precisamos conhecer também as leis ordinárias dedicadas a essa causa. Emendas, leis complementares. E ali no ápice da pirâmide nós temos a Constituição Federal. Portanto, eu preciso fazer um estudo de acordo com a minha missão, que é proteger, né, os animais. Eu preciso fazer esse estudo dessa forma, ok? Se eu entender esse sistema... Agora, nós temos normas que colidem com o sistema acima. Portanto, nós temos que arguir a inconstitucionalidade no STF. Olha só que interessante. Então, quem entender essa pirâmide consegue passear no mundo jurídico, que não é fácil. Aliás, o próprio Planalto, descobri mais um uso para o Planalto, você tem aqui todas as leis ordinárias, assim, ó, código, estatuto. Então, eu deixei o hiperlink aqui para você navegar e procurar. Então, consulte sempre a legislação. E quem ficou curioso com os deveres conjugais... É só entrar aqui, né? Eu sei que tem gente aí já na rede, ó, códigos, Código Civil, artigo 1566. São 5, tá? Então, bem tranquilo. Bom, terceiro setor. Segundo o professor José Eduardo Sabo Paz, são organizações sem fins lucrativos. Olha que interessante a característica. Eu tenho encontrado, às vezes, o que meu amigo chama de DONG. Já ouviram falar no DONG? Que é o dono da ONG, né? Tudo ele decide, ninguém pode decidir nada, né? Na hora de captar é só com um, mas na hora de, né, aprovar as despesas, é o DONG, é o famoso DONG. Então tem que tomar cuidado. Sem fins lucrativos, que atuam voluntariamente. Nós falamos há pouco sobre o voluntário. Refere-se à Lei 9.608/98. Bom, agora que eu já descobri mais um uso do Planalto, eu entro lá, leis, né, assim, ordinárias, 9.608/98. Vou estudar os 4 artigos e sei que tem que ter o termo de adesão. Olha que interessante. Né? Ah, mas eu não sei, tenho raiva de quem sabe, eu não gosto disso, é muito complicado. Não se preocupe, aquele pessoal que está na ata, eventualmente numa ação trabalhista, e se a organização não tiver recursos, o juiz aplicará a despersonalização da pessoa jurídica e atacará o patrimônio pessoal. Viram? Meu Deus, agora fiquei preocupado. Não vou dormir mais, vou desistir
Não, não é isso. Conhecimento é fundamental para garantir a sustentabilidade. E busca o quê? O aperfeiçoamento dessa comunidade, dessa sociedade. Olha que interessante. E aqui, em sintonia com a palestra do nosso major, olha que interessante. Esse autor, Schopenhauer, não é Schopenhauer, dizia assim: a compaixão pelos animais está tão ligada com a bondade de caráter, que pode-se afirmar que quem é cruel com os animais não pode ser bom. Temos aqui o fundamento filosófico. E tem um livro também no direito que nós estudamos no primeiro ano do curso de direito, chama-se Dos Delitos e das Penas, Beccaria. Ele prega exatamente isso: os pequenos crimes ou delitos, se não coibidos, levam a uma escalada de violência. E o nosso oficial apresentou exatamente isso com números aqui do Estado de São Paulo. Olha que interessante. E aí nós temos que remover aquele paradigma: ah, não, a causa do animal não é tão importante como a causa do ser humano. Será? Nós temos reflexões aqui importantes a serem feitas, tá? Então recomendo. Aliás, esse autor, Schopenhauer, ele dizia e diz que as mulheres são mais sensíveis. Estou vendo a plateia aqui, realmente, são mais inteligentes, mais rápidas. O hardware e o software é melhor, não é isso? Então elas têm essa sensibilidade que a causa animal é importante. Aquele sentimento de maternidade, de amor, não é isso? Estamos falando de amor aqui, negócio fantástico, não é isso? E é isso mesmo, não tenho dúvida. O Código Civil estabelece as pessoas jurídicas de direito público. Nós temos de direito público interno o Estado. O comandante comentou aqui há pouco, o papel do Estado, o papel do município, o papel do território. Olha que interessante. Então, a Constituição Federal estabelece exatamente, por isso que o nome é Constituição, como funciona esse Estado. Direito público externo, os estados estrangeiros, está um pouquinho mais distante. O que nos interessa? Pessoas jurídicas de direito privado. Quem nós temos? Associações, sociedades, aí no caso seriam as empresas, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Nós grifamos ali em vermelho associações e fundações. Por exemplo, é comum o pessoal fazer referência ONG, que seria a organização não governamental, não é isso? Ok? Alguns entendem o seguinte: quando eu defino pela negativa, eu não defino nada. Para o direito, nós advogados entendemos ou é uma associação ou é uma fundação que contempla, que está no terceiro setor, ok? Se eu mostrar um copo de água para vocês e falar que isso é uma não Coca-Cola, por exemplo, você entende que é água? Não, né? Então, a organização não governamental não define, não conceitua nada. Então, alguns não gostam, os advogados gostam mais. Ou é uma associação ou é uma fundação, ok? Não está errado, mas juridicamente não temos. Portanto, olha que interessante. Aonde está isso? No Código Civil. Ora, eu já sei como acessar a Lei 10.406/2002, também conhecida como Código Civil. Então, vou no artigo 53, olha que interessante. Constitui-se as associações pela união de pessoas. Mais de uma pessoa, portanto, eu já posso constituir uma associação que se organizem para fins não econômicos. E se a organização fez o seu planejamento estratégico, definiu a sua missão institucional, com certeza estará provavelmente no artigo 2º do seu estatuto. Então, quem não leu o estatuto tem que ler. Se o que está no estatuto não reflete o que você faz, você tem que alterar. E vou dar um exemplo. Alguns publicam no site o estatuto, foto do voluntário, não é assim? Relatório de atividades, um monte de ações que não se conecta com o estatuto e que não se conecta também com a contabilidade. Olha só, temos irregularidade em andamento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, fundação. A diferença é exatamente isso. São bens livres doados para uma causa. Então, eu, doutor Danilo, falamos na associação, no ONG Brasil, sobre legados. Tem pessoas que gostam, estão tão afinadas com a causa animal, que doam metade do seu patrimônio. Olha que interessante. Você pode doar metade do seu patrimônio para uma causa. Olha que interessante. Muito bom, né? Então tem que estudar. Legados, direito sucessório, direito de família. Diferença entre um e outro. Não vou cansá-los com isso. A mais importante, a finalidade de uma associação é definida pelos associados. Uma fundação não. Ela tem um rigor muito maior. Portanto, você pode ampliar a finalidade da sua associação de uma forma muito tranquila, desde que tenha assembleia válida, com assinatura presente e respeitando-se o estatuto, ok? Bom,
Quais são as áreas de atuação das entidades do terceiro setor? Que seriam as associações e fundações, ok? Aqui aproveito para fazer uma diferenciação também. Alguns preferem a razão social. Se você olhar o seu CNPJ, normalmente estará lá, Código Nacional de Atividade Econômica, famoso CNAE, associação privada, ok? Então, dê uma olhadinha no seu cartão do CNPJ, no seu cadastro CNPJ, CNAE, associação. Lá em cima você tem razão social, associação Amigos do Gato, por exemplo, tá? Estou chutando aqui. Então, você pode ter Fundação Amigos do Gato, se for um conjunto de patrimônio. Agora, alguns optam por Instituto Amigos do Gato. Pode, Instituto? Pode. Então, a razão social é Associação Amigos do Gato, nome fantasia, Instituto Amigos do Gato. Cuidado, que às vezes você encontra instituto que tem uma finalidade lucrativa econômica. Então, isso acaba gerando uma confusão. Alguns preferem a denominação de instituto. E ao descer, eu percebi que tem aqui conosco um instituto. Tá? Então, é importante entender essas denominações. Depois de 90, o que nós tivemos? Eu queria chamar a atenção disso, das áreas de atuação. Direitos estabelecidos, construção de novos direitos. A causa da proteção, pelo que eu percebi, o marco legal é frágil, ou muito pouco, inexistente, merece aperfeiçoamento. Então, além de atender, eu acho que a bandeira maior, isso é uma reflexão nesses estudos que eu fiz rapidamente, nós devemos fazer advocacy, influenciar o Congresso Nacional, onde as leis nascem, buscando esse aperfeiçoamento, advocacy com Y no final. Exatamente nessa linha aqui, ó. Direitos estabelecidos e construção de novos direitos. Tá? Então, essa é uma reflexão que deve estar no seu estatuto, para legitimar o que você faz. Segundo a pesquisa FASFIL, eu deixei sempre o hiperlink aqui embaixo, ok? Aí quem quiser pesquisar, é só clicar aqui e você cai lá. Nós temos quase 300 mil organizações de sociedade civil, das quais nós temos aqui área de atuação, ok? 0,8 dedicado ao meio ambiente e proteção animal. Somos nós, não é isso? Olha só, então fazendo uma extrapolação aqui, seriam 2.326 organizações, pouquinho, né? Eu acho que nós temos aí um crescimento a acontecer. Bom, como é que eu garanto a sustentabilidade institucional? Como é que eu faço isso acontecer? Normalmente eu tenho observado o seguinte, uma má gestão, uma péssima gestão. Tá? As pessoas têm um sonho, querem construir, mas não se organizam, não planejam, não estudam a legislação. Então, é confusão e andamento. Então, má gestão, desconhecimento da legislação, mais escassez de recursos. O que acaba acontecendo? Sustentabilidade vai embora, né? Como é que é? Tem que matar um leão por dia, né? Embora isso, né, tá errado, né? Até falar aqui, não é isso? Eu já escutei outro dia, além de matar um leão por dia, tem que se desviar das antas, né? Escutei isso outro dia também. Falei, caramba, né? Então, contextualizando, amenizando um pouquinho aqui. Então, como é que faz, né? Dr. Danilo, estou citando ele aqui, né? Está ali. Ele diz o seguinte, ó, eu devo buscar o equilíbrio para dar a perenidade, a continuidade da organização. E para isso tem que ter uma necessidade social do que eu faço. Está provado aqui por A mais B, o nosso doutor veterinário, né, falou das implicações até em relação à saúde humana, enfim. Olha, então existe uma necessidade social. Levando em conta os recursos. Aqui, pessoal, nós estamos diante de uma questão econômica. Necessidades mais desejos devem ser satisfeitos, não é isso? Ocorre que eles são infinitos e os recursos são escassos. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem estrutura financeira, estrutura física para cuidar, exemplo, de 1.000 animais, você vai querer 5.000, 10.000, 15.000. Então, você precisa planejar, buscar, porque senão, você ao invés de protetor dos animais, você mudou de lado. Ok? Então, essa é uma reflexão, sempre os recursos são escassos. Eu devo prestar os serviços de qualidade. Então, essa é outra reflexão. Envolver as pessoas, normalmente voluntários. Quem deve fazer isso? Ó? Olha lá, quem deve fazer? Aquele pessoal que está na ata, ó, também, né? Chama-se diretoria estatutária, não é isso? Olha ali os 5, obter recursos administrados de forma eficaz. E aí nós temos outras atribuições. Eu vejo, às vezes, diretoria estatutária, que ela tem uma missão estratégica. Ela define exatamente isso. Só que ele gosta mais do âmbito operacional. Então, como ele gosta ali na porta, né, no balcão, ó, vamos fazer acontecer. Ninguém está fazendo o lado estratégico.
É quando você fala, olha, tem que estudar um pouquinho a legislação, isso eu não gosto. Eu gosto aqui de atender o público, né, a causa na hora. Então, tem que mudar de cargo, não é isso? Porque senão ninguém está fazendo. Então, nós precisamos aproveitar os talentos de acordo com cada um pode, né? Olha ali o nosso cachorro ali, né? Certo? Bom, como garantir a sustentabilidade? Enfim, gerenciar, evitar passivo judicial. Passivo judicial, tributário, trabalhista, não interessa a ninguém, né? Os recursos já são escassos. Imagine, o oficial de justiça bate lá e começa a penhorar o dinheiro que às vezes você não tem. Não tenho. O que vai acontecer? Vai atacar o patrimônio da diretoria. Eu, por exemplo, se chegar em casa, né, minha esposa está ali, fala, olha, eu participo de 5 ou 6. Fala assim, amor, penhorar o dinheirinho que nós temos, né? Que não é muito porque eu dei uma bobeada lá no Conselho Fiscal ou não tomei conta do que tinha que contar. Eu vou dormir com a Nina, que é a nossa gatinha, né? Certo? Então tem que tomar cuidado, certo? Evitando o passivo. Fontes do marco legal, já indo para o meio e para o final. Constituição Federal, Código Civil, Código Tributário Nacional, CLT, outras normas e resoluções. Meu Deus, tudo isso. Resolução 1409, eu falei do Conselho Federal de Contabilidade, diz que eu tenho que valorar, dentre outras coisas, o serviço voluntário, ok? Então, existe uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Quem não segue isso, a sua contabilidade já está irregular, ok? Desde 2012. Bom, e aqui quem quiser se dedicar ao marco legal, não é para desanimá-los, né? Nós temos isso aqui, ó, 458,70, né? Eu estudo já 10, 12 anos, não consegui esgotar. Tá. Ok. Pessoal, então indo para o final, Estatuto e Regimento Interno, fundamental. O que deve conter o Estatuto? Olha só, quanta coisa, ó, Código Civil, as fontes de recursos, gestão administrativa, tem a questão da certificação dos títulos. Eu sei que algumas organizações aqui têm títulos de utilidade pública estadual e municipal, então precisa entender se interessa e quais são as vantagens. E aqui, o cadastro de associados também é importante para fazer as conexões. Esse material está à disposição. Quem não seguir o Código Civil, ó, corre ali, ó. Comete o crime, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Aí vem uma representação. Muito cuidado. Bom, finalizando. Normas trabalhistas aplicadas ao terceiro setor. Então, precisa conhecer isso também, né? Olha lá. Constituição Federal, CLT, Convenção Coletiva, Lei do Voluntário, já falei. Conclusões. Eu escuto muito no terceiro setor, mas sempre foi assim, nunca deu zebra, né? Por que você está perturbando? O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O advogado, o consultor, tem essa obrigação como contador, como auditor, ok? E aqui, lembro que o direito não socorre os que dormem. Então, o fato de você não conhecer o 1566, o artigo 32 da lei ambiental, não desobriga o cumprimento. Ele não socorre os que dormem. E cuidado também com o uso de redes sociais, né? O uso de e-mail gratuito, tem uma série de dificuldades que você tem que tomar cuidado. Em 60 segundos, olha o que acontece na internet, tá? Então, você tem que refletir sobre o impacto de TI na sua gestão. E esse autor eu gosto muito, que diz assim, as organizações sem fins lucrativos, elas existem para fazer a diferença. E às vezes nós esquecemos, né? Olha que interessante, nós temos na nossa camiseta aqui uma fala muito bonita, não é isso? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez, e você começa a fazer o necessário, ok? Então, olha que interessante. E a foto ali fala muito, né? Pessoal, bibliografia básica, quem quiser estudar, certo? Não é para assustá-los. A Estrela do Sucesso, espero ter colaborado com essa ampliação do conhecimento jurídico. Tem um grupo no Face que nós criamos, Cláudio Ramos, Terceiro Setor. Então, tudo que eu recebo, o grupo está aberto, por favor, utilizem também como canal, né? Cláudio Ramos, Terceiro Setor. Essa é a Nina, né? Foi adotada, a nossa gatinha de 1 ano e quase 2, né? Obrigado, tem meu e-mail, telefone, agradeço e acho que consegui. Muito obrigado, doutor Cláudio.